tantos atendimentos fraternos. Pessoas vêm, mas aí não tem como atender várias pessoas de forma simultânea. A gente tem que agradecer a Deus o espaço que temos. E o espaço que temos é esse. Então, temos que ser grato a Deus. Então, hoje é uma solenidade, uma festividade, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Quando eu falo festividade, talvez vocês não me compreendam. Como é que é festividade? Estou vendo festa alguma, mas eu digo a vocês que o plano espiritual está em festa. Hoje, nosso irmão Badu me chamou a semana passada no escritório dele, Badu é advogado, né? Para dizer que não viria fazer a palestra hoje, né? E a espiritualidade me auxiliou, consegui contornar essa situação, convencer Badu de vir pessoalmente fazer a palestra e fazer um comunicado a todos vocês. Daqui a pouco ele faz. O motivo pelo qual ele vai deixar. Hoje é a última palestra de Badu, por isso que eu estou dizendo que hoje estamos tendo uma festividade imensa no plano espiritual, como forma de agradecimento por toda a colaboração que o Badu tem dado nas palestras, né? E que, infelizmente, por uma necessidade dele, ele agora vai parar com as palestras, mas vai continuar, faz questão de continuar ajudando a casa. Nós ficamos imensamente gratos à disponibilidade dele conosco, embora a gente não possa tê-lo como palestrante. Mas então hoje vamos deslumbrar as despedidas do nosso irmão Badu como palestrante, né? Quero agradecer a todos as colaborações com os alimentos para as feiras. Fazer uma ressalva, nossa irmã Célia, que é quem administra ali a biblioteca e essa parte social das feiras, ela teve mais cedo aqui, veio trocar, a gente ganhou uma estante, a nossa estante estava se desmanchando, vendo a hora o computador cair, e aí ganhamos uma estante nova, ela passou a tarde por aqui, a mesma limpeza, continuando a limpeza dos livros, e fez a troca dessa estante, né, dessa mesa de computador. Por isso que ela não está conosco hoje não temos a biblioteca à disposição para que vocês possam levar o livro para estudar. Então, ela me pede para fazer o agradecimento. Nós ajudamos esse mês, se eu não me engano, 7 famílias. É muita coisa para ajudar, mas não todas da forma como nós ajudamos. Para você que vem pela primeira vez, nosso compromisso hoje é 4 famílias. A gente ajuda, de fato, 4 famílias a cada 30 dias. A gente leva uma feira. Uma feira que dura 30 dias, dependendo do número de componentes da família, a feira vai exatamente para durar 30 dias. Então, não são feiras fáceis, né? De quebra, as pessoas... Isso é uma coisa natural de cada um. Você vê as pessoas sofrendo, se pudesse, ajudaria. 2 médicos da casa trouxe o nome de 2 famílias. Uma senhora que tem 11 filhos, inclusive foi no dia da palestra de Ivan que eu anunciei isso. E outra que tem 7 filhos. Não foi que a gente fez e as meninas ficaram sem querer ajudar. A família de 11 filhos, a gente deu uma feira para 30 dias. A família de 7 filhos, a gente deu uma ajuda. Juntou-se alguma coisa e mandou. E aí não é um compromisso da casa para essas 2 famílias, porque a gente já tem 4. Mas as meninas assumiram um compromisso de um mês dar uma família e um mês da outra. Então, esse mês a gente deu uma família de 11 filhos. Próximo mês a gente vai dar uma feira de 30 dias para a família de 7 e uma ajuda para a família de 11, né? A gente, não estou fazendo propaganda, né? A gente não só levou o alimento, a gente recolheu roupas, o que foi possível, porque 11 filhos é muita coisa. Calçados, chinelos, e levamos. E, inclusive, a narrativa de Cristo, que foi quem foi levar, foi que o pai das crianças, que está desempregado, não se aguentou de emoção e chorou de forma convulsiva, né? É muito emotivo, de fato, você ter uma prole tão grande e ver as crianças passando fome e nada você poder fazer, né? Fica ao ponto de você, de fato, começar a roubar, porque você não suporta a condição moral da sua família. Então, a gente está aqui, nosso agradecimento, porque quando eu anunciei no mês passado, no começo do mês, muita gente se empolgou com isso e recebemos muita doação. Então, só temos a agradecer a vocês e lembrar que a Casa de Assis a gente só coleta, né? Mas o merecimento é de todos vocês que doaram o alimento. Então, somos imensamente gratos, né, pelo que vocês doaram, e reitero, não tem como não fazer, né? A gente parece político, mas não somos. A gente deu, mês que vem tem que dar de novo, então já estou pedindo novamente e espero que toque o coração de vocês, porque não é fácil passar fome. Graças a Deus eu nunca passei fome, eu passei necessidades extremas, eu sei o que é passar necessidades extremas, mas nunca passei fome. Talvez minha mãe tenha passado fome para que eu não passasse, mas eu nunca passei fome. Então é preciso a gente compreender tudo isso e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Não estou dizendo que temos a obrigação de manter, mas se você pode trazer um quilo de feijão, se você pode trazer uma margarina, aquilo que você possa trazer é bem-vindo, para que a gente possa levar um pouco de dignidade a essas criaturas. Não fazemos um trabalho assistencialista, a gente não dá isso pela vida inteira. A gente passa ajudando essas famílias 6 meses, no máximo 8, porque isso é compromisso do Estado, e a gente faz caridade. E caridade não é assistencialismo, de você manter isso de forma vitalícia, né? A gente conhece casos espíritas que começou doando a uma pessoa
começou com a mãe, passou para o neto e já está com os bisnetos. Então isso é assistencialismo e não caridade, porque as pessoas têm que fazer o esforço de se manter, isso é obrigação, é a lei de trabalho, a lei de Deus é divina, é imutável. E se eu fico nesse assistencialismo, a pessoa cruza os braços e fica só aguardando. Então, a gente faz e a gente deve fazer caridade, ajudar, mas enquanto a pessoa respira um pouco e toma fôlego para continuar a caminhada, né? Nossa irmã Madre Teresa de Calcutá, que foi muitas vezes, de certa forma, condenada porque ajudava as pessoas caritativamente com o alimento, e aí muitos diziam que a gente deveria, em vez de dar o alimento, a gente dá, em vez de dar o peixe, dar a vara para ele pescar. E ela dizia, naquele momento ele não tinha força para segurar a vara, então não adiantava dar a vara, tem que dar o alimento, fortalecer para depois poder dar a vara, para ele poder pescar. Então, muito grato pela ajuda de vocês e conto mais uma vez com a ajuda de todos para o próximo 5º dia útil do mês que vem, a gente está fazendo novamente essa entrega de feira, que é uma bênção que vocês conseguem transmitir a essas famílias. Quero convidar vocês para vir estudar conosco no domingo. Domingo passado agora a gente fez o estudo da mediunidade, que não é aberto a todos, mas domingo agora é o estudo do livro, o 8º livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, né? Na última vez que falei errado, meu irmão já me corrigiu depois, é porque são tantas informações que a gente termina se atrapalhando. Então, venham estudar conosco, estamos numa fase incrível do livro, ainda estamos assim, 1/3 do livro. A gente só tem a ganhar. Domingo tivemos um estudo fantástico, engrandecedor demais, mas infelizmente as pessoas não vêm, ninguém é obrigado a isso, né? Só não pode reclamar que não teve oportunidade. Quando chegar do outro, mas eu não tive oportunidade para isso. Que aí não vai ser verdade. Convidamos todas as semanas. Mas vem quem quer, né? Então, está feito o convite, está feito os agradecimentos. Vamos fazer nossa prece de abertura, viu, mano? Olha isso. Prece de abertura para a gente. Chega, contribuiçãozinha. Bora, mulher. Tão rápido. Vai ficar sem cadeira. Eu lhe dou a minha. Fechar os olhos, entrar em sintonia com o nosso Pai, com o nosso irmão Jesus, e que possamos, nessa noite de hoje, ouvir a palestra, os ensinamentos e absorver, levar para a nossa vida, e que a paz de Jesus reine soberano sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Está vendo que não foi tão difícil? O pessoal tem uma resistência incrível, né? Para uma coisa tão simples. Meu amigo Badu também tem uma resistência. Quando eu convidei ele para vir fazer palestra, ele não queria. Digo, Badu, vamos aumentar mais. E aí fui aumentando de força forçada, até que chegou o dia que ele nos traz essa notícia bastante desalentadora, né? Ele nos entristece muito, mas como tudo na vida, chega uma hora de começar e uma hora de parar, né? E o Badu está parando com louvor, né? Vamos fazer a leitura do Evangelho. A leitura do Evangelho hoje. Não, vamos para o exorto. Chega, Jair. Já esquecendo o exorto. Desculpa. Aí atropelando o Jair, tá? Boa noite, irmãos e irmãs. O exorto de hoje, eu não trouxe uma historinha, mas eu trouxe mensagens que de autoestima que faz nos refletir sobre o perdão e a gratidão. Quando tudo parece que está indo para trás, lembre-se, a flecha para ir mais longe, primeiro tem que ir para trás. Quando mais para trás a flecha é puxada, mais longe ela irá atingir. Você é uma flecha nas mãos de Deus. Não se preocupe com a pontaria. Deus nunca erra o alvo. Sonhe alto, mas sonhe com os pés no chão. Não tem expectativa, mas tem coragem. Não se acha o melhor, mas se acha capaz. E se alguém tentar te parar no meio do caminho, mude a direção, mas não perca a razão. Se errar por um instante, respire fundo e recomece. Faça dos seus erros um motivo favorável para o seu aprendizado, e não ligue se alguém não acreditar em você. Muitos não acreditam em Deus, e ele continua insistindo sempre em Deus sobre nós. Que a desculpa de ferir, poder ser ferido, nunca faça morada em ti. Quem retribui com ofensas as ofensas recebidas, não refletiu. É necessário que você pense na justiça.
Se alguém vier contra ti com ódio no olhar, encara o outro no coração. Perdão nas mãos e dignidade no caminhar. Seja a luz que vai além, porque quem agride vive em sombras, mutilando a si mesmo. Gratidão é uma luz transformadora que permite o recomeço de todas as coisas. Permite-se recomeçar tantas vezes seja necessário. O alto perdão nos conduz a Deus. Paz e luz. A leitura do Evangelho hoje é da nossa irmã Tereza. Ela me mandou uma mensagem no grupo da casa dizendo que não poderia vir, hoje é aniversário dela. O certo esposo quer levar ela para comer fora, né? Nada mais do que justo. E aí eu digo, aproveita aí que é a comemoração uma vez por ano, né? Então vamos à festa. Geralmente o palestrante quem pede o trecho do Evangelho, né? Badu deu o tema do Evangelho dele, que é a vida após a morte, né? Existe vida após a morte? A vida após a morte, que é o tema. E eu digo, Badu, vou abrir aí. E abriu aqui no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item é o 14. Né? Nesse capítulo, chego nele. Nesse capítulo você vai encontrar fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar retribuição e instrução dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. A gente vai ler o item 14, que já é a instrução dos espíritos. E diz o seguinte, vou ler um trechinho dele que é bem longo, estou doido para ouvir Badu, né? Existem várias formas de fazer a caridade, que muitos dentre confundem com a esmola. No entanto, entre elas há grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem dá e para quem recebe. Caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiário. E além disso, ela se disfarça de mil maneiras. Pode ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgente uns com os outros, perdoando as suas fraquezas e tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo os mesmos esclarecidos a crer, e isso sem os melindrar, sem romper com as suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão nos entender e onde saberemos encontrar a brecha por onde poderemos penetrar em seus corações. Eis aí uma das faces da caridade. Então, eu sempre costumo dizer aqui que o fato da gente ser espírita, o fato da gente ter um certo esclarecimento, um estreitamento com os espíritos de forma mais aberta, mais direta, embora é preciso entender que não é só na casa espírita que os espíritos se manifestam. Querer essa exclusividade é enveredar num abismo. Desde que o mundo existe, que os espíritos interagem no meio físico. Apenas a doutrina espírita se abriu muito mais para essa interação. É a ciência que estuda esse intercâmbio entre os dois planos. Então, não somos melhores nem maiores do que ninguém, mas eu costumo dizer assim, a gente não deve, de forma alguma, estuprar a fé de ninguém, querer colocar a nossa crença de goela abaixo. Não temos esse direito, nem tampouco a doutrina manda fazer isso. Está aqui um esclarecimento no Evangelho da noite de hoje. Então, que a gente possa convidar as pessoas e reconhecer e aceitar, se elas não quiserem vir, é o direito de cada um. E eu até costumo dizer, a doutrina espírita está para todos, mas nem todos estão para a doutrina espírita, porque é preciso que você já tenha a mente aberta para tudo isso, é preciso que você esteja preparado para a doutrina dos espíritos. E essa preparação não se dá do dia para a noite, e a gente já vem se preparando para isso há muitas existências. Hoje estamos caminhando com ela, mas já retrucamos em outras oportunidades e até cometemos crimes e delitos exatamente por causa dessa descrença. Há algum mal nisso? Há os erros e os equívocos dos quais a gente colhe apenas a plantação que fizemos no pretérito. Então, tudo na lei divina é justo e reto. Então, vamos transferir a palavra para o nosso irmão Badu, né?
Boa noite, meus amigos, meus amigos. É sempre um prazer muito grande para mim, não me canso de repetir isso. Sempre que eu aqui me encontro para levar para os senhores um pouquinho do pouco que eu aprendi. Se vocês pensarem direitinho do que eu estou falando, não resta nada, né? Eu aprendi pouco, passo pouco para vocês e o que é que sobra? Nada. Mas é sério, eu fico feliz cada vez aqui me encontro. E dessa vez não é diferente. Para não deixar dúvida dos senhores em relação ao meu afastamento das palestras, eu vou informar o seguinte: eu herdei do meu avô uma doença chamada de Parkinson. Muita gente aqui deve conhecer. E, lamentavelmente, ela vem progredindo de maneira bem desagradável. Parkinson, para quem não sabe, é aquela que deixa a gente bem alegrezinha assim. Tá? É o meu caso. E, ao contrário do que eu pensava, porque eu achava que o Parkinson atingia apenas os braços, ou coisa parecida, as pernas e tal, mas ele vai muito além. Ele mexe com a garganta do indivíduo, que de vez em quando você tem que estar temperando a garganta. Ele vai também na memória. Eu comecei a estudar essa palestra de hoje aqui, vocês podem acreditar, há no mínimo 60 dias atrás. Mas o pior é que quanto mais eu estudava, menos preparado eu fiquei. Porque eu não estou mais conseguindo gravar as coisas. É um negócio assim complicado de entender, mas é a verdade. E a minha médica me disse, porque eu não acreditei de princípio, que o Parkinson tem essa grande desvantagem. Não mexe só com o nervo, mexe com a garganta, mexe com a memória, e eu estou me sentindo afetado. Então, para evitar que eu, de repente, me sentisse aqui diante dos senhores impossibilidade de fazer a palestra como eu gosto, eu preferi entender a minha deficiência e agradecer pela paciência de vocês que me ouviram durante tanto tempo e deixar o lugar para quem possa fazê-lo de maneira mais adequada. Acreditem, faço isso com pena, porque eu adoro, eu gosto, eu me sinto bem. Eu me sinto muito feliz de saber que estou passando um pouco para vocês, tudo muito que todos nós necessitamos. Mas tem, como Davi disse bondosamente, tudo da vida da gente tem uma hora, e a minha hora, nesse aspecto, chegou. Se eu der alguma mancada aqui, os senhores me perdoem, porque é só a fé da memória, o juízo não, viu? Então, o tema que eu escolhi para hoje, como já foi dito, é a vida após a morte. Essa é uma pergunta que as pessoas fazem com muita frequência e muito raramente elas obtêm a resposta. Sabemos que o ser humano é formado por o espírito e o corpo físico. O espírito é imortal, esse não tem fim. O corpo físico, claro, tem seu prazo de validade, como tudo que vem do homem. Só que muitas pessoas têm plena convicção de que a morte é do conjunto, ou seja, não é o espírito apenas ou o corpo. Quando um vai, o outro se vai também, porque estão muito entrelaçados. São muito entrelaçados. Há quem acredite plenamente de que a coisa funciona exatamente dessa forma. E é exatamente por isso que eu senti tanta dificuldade de trabalhar para os senhores. Segundo a filosofia dessas pessoas, tudo se limita ao que acontece aqui na Terra. Ou seja, se tudo está bem, está dentro daquilo que eu gosto, tudo bem. Caso contrário, a vida para mim perdeu o sentido. E quando a vida perde o sentido para mim, eu tenho a obrigação de zelá-la mais ainda. Mas, geralmente, acontece o contrário. Porque o desejo do indivíduo se livrar daquilo que lhe incomoda é grande. Ou seja, o espírito e o corpo atuam conjuntamente. Mas chega um momento em que os dois fica difícil funcionar.
Aí é onde surge a pior das ideias. Eu tenho um amigo que já tem seus 60 e alguns anos. Ele me visita com uma relativa frequência. Está fazendo uma faixa de uns 2 meses aproximadamente. Ele me visitou e o tema, a pauta foi sempre o mesmo. Esse cidadão já passou por 3 relacionamentos e, no entanto, se encontra sozinho mais uma vez, já há uns 5 ou 6 anos. E o tema dele é sempre o mesmo. Viver sozinho é muito ruim. Se eu quiser fritar um ovo, eu tenho que ir para o fogão, porque senão eu não como. Não tem com quem trocar uma frase. A minha vida financeira também é muito complicada. E eu lhe digo, Badu, sinceramente, eu já pensei até em fazer uma besteira. E aí eu disse, olha, você não está falando de uma besteira, porque o que você está pensando em fazer, de besteira não tem nada, é um ato muito sério. Você está pensando em acabar com a sua vida. E eu lhe aconselho a nem pensar em tal coisa, porque certamente você vai pagar um preço muito alto. Não tenha dúvida disso. Aí eu perguntei, me diga uma coisa, afinal de contas, você acredita em reencarnação? Você acredita que aquilo que você faz aqui, hoje, você vai pagar amanhã, daqui a 100 anos, Matório? Não. Não. Por quê? Porque eu sou católico e espírita. Eu digo, agora complicou. Você é católico e espírita? Ele sou. Meus pais nasceram na igreja católica, eu também. Ainda hoje eu vou à minha missa, eu digo, tudo bem, nada contra. Então, mas eu também vou ao centro. Eu digo, mas peraí, como pode? Se você estiver na sua igreja de céu, qualquer companheiro, e você é católico e espírita, o cara vai perguntar, o que você está fazendo aqui? Seu lugar é no centro. Se você chegar no centro e dizer que é católico, você vai ouvir a mesma coisa. Então não tem sentido você fazer. Você tem que analise com cuidado o sentimento que você tem pela sua igreja, nada contra. É um lugar de respeito, tanto quanto qualquer centro. Entretanto, é aquela história, você tem que pensar onde você se sente melhor. Se na igreja ou no centro. Porque, afinal de contas, as duas portas não se comungam de maneira nenhuma. Você fala que já pensou várias vezes em acabar com a sua vida, de uma linguagem bem objetiva. Agora, você já parou para pensar que de alguma maneira você vai pagar por isso? Você acha que Deus, que bondosamente lhe deu um corpo para você usar por necessidade, lhe dá o direito de você romper com ele a qualquer hora? Não faça isso, porque, afinal de contas, aquilo que você faz aqui, principalmente no seu caso, que você não age por ignorância, você vai, com certeza, se arrepender. As pessoas, quando pensam em se suicidar, o fazem pensar no seguinte: bem, eu tenho muitos problemas que nunca consegui resolvê-los na íntegra. Então, se eles estão tão ligados à minha vida, eu acabando com a vida, acabo também com os problemas. Só que a realidade não é essa, de maneira nenhuma. A realidade é outra muito diferente. O indivíduo que está insatisfeito com a sua vida e pretende deixá-la, ele pensa assim: meus problemas eu não consigo resolver nunca. Então, eu acabando com os meus problemas, eu acabo com a minha vida. Está tudo resolvido. Não é bem assim, gente. Não é bem assim, de maneira nenhuma. Deus nos deu um corpo para que a gente pudesse utilizá-lo da melhor maneira possível e nunca jogasse fora aquilo que Deus nos deu com tanta boa vontade que a gente progredisse. O corpo que Deus nos oferece, que muitas vezes o Espírito é obrigado a oferecer, a esperar durante décadas por ele, é um presente divino que a espiritualidade bondosamente nos empresta como tributo para a nossa evolução. Então, se você esperou tanto por esse corpo que Deus bondosamente lhe emprestou, você tem a obrigação de zelar por ele. E aí você pergunta, como é zelar pelo corpo? Todo mundo sabe, não precisa ser médico. Se alimente de maneira comedida, não exagere no sal, no açúcar, na massa.
pratique pelo menos a caminhada, se você não puder fazer outro exercício. E não tenha dúvida que assim fazendo, você poderá, inclusive, prorrogar o seu tempo de vida. Agora, se você fizer o contrário, você come tudo que rola na frente. Consome o sal e o açúcar de maneira exagerada. Gordura, massa também. Claro, o que é que você está fazendo com o seu corpo? Destruindo cada vez mais. O corpo é uma máquina que, como qualquer outra, merece, acima de tudo, atenção, cuidado, zelo daquele que com ela trabalha. O corpo humano não é diferente. Se você zelou pelo seu corpo, você vai ter uma vida saudável. E certamente será compensado por isso. Se você abusou dele conscientemente, porque quem é que não sabe que comer demais é prejudicial? Quem é que não sabe que gordura é prejudicial? Que o açúcar, o sal também. Todo mundo sabe. No entanto, as pessoas fingem que não sabem, tentam enganar a si mesmo, e o resultado todo mundo sabe qual é. É exagerar de toda maneira que pode, e lá na frente pagar de alguma forma. Eu peço permissão aos senhores para contar um caso meu. Eu, na minha adolescência, era sanfoneiro. Vocês vão perguntar, o que é que tem a ver com a palestra? Tem tudo. Pelo menos no meu modo de ver. Eu tocava forró, onde tinha um batizado, casamento, alguma coisa, alguém me convidava, e eu ia tocar. Só que por conta da minha pouca idade, 10, 12 anos de idade, quando dava 10 horas eu começava a cochilar. E aí alguém me ensinou, Adolfo, fala o seguinte, fuma um cigarro quando o sono chegar, toma um aperitivo que o sono passa. E eu, que precisava honrar meu compromisso, porque eu tocava por necessidade, tudo bem. Quando o sono chegava, eu acendia um cigarro, tomava um cisano da época, e o sono realmente ia embora. O tempo passou. Só que, em virtude dos frequentes cigarros que eu fumava, eu terminei me viciando. E aí eu já estava fumando quando tocava, fumando sem tocar, né, achando bom. Exatamente. Mas eu fui, o tempo foi passando, eu assistindo televisão, ouvi na televisão dizer que o fumo é prejudicial, eu disse, eu vou deixar de fumar. Eu vou deixar de fumar. Até que um dia eu decidi que a partir do dia seguinte, eu evitaria o primeiro gole. Para quem não sabe, é bom lembrar que os alcoólatras que participam do Alcoólicos Anônimos usam essa filosofia, evitar o primeiro gole. Então eu puxei para mim, eu digo, eu não vou evitar o primeiro gole não, vou evitar o primeiro trago. A partir de amanhã eu não vou fumar. E assim eu fiz. Deu um trabalho, gente. Nossa Senhora. Quem fuma ou já fumou sabe que o fumante senta na mesa para tomar café, já pensando no cigarro. Em meu caso não foi diferente, eu era assim. Mas como eu tinha prometido que ia evitar o primeiro trago, tomei meu café, depois fiquei lembrando do cigarro, brigando comigo mesmo. Eu lembrava do cigarro e dizia a mim mesmo, não vou acender. Não vou acender. E nessa brincadeira eu consegui passar 30 dias sem fumar. E pronto, já venci a batalha. Só que eu não queria me desvencilhar do cigarro totalmente. Eu queria poder fumar um cigarro ou dois por dia, sem compromisso, sem vício. E assim eu fiz. Comprei um cigarro, fumei, depois 30 dias. Depois comprei um outro, fumei o terceiro, fumei o quarto, desde pouquíssimos dias eu estava fumando do mesmo jeito. Eu digo, meu Deus do céu, mas eu vou deixar de fumar. Comecei a me organizar novamente. Até que um determinado dia eu digo, a partir de amanhã eu vou evitar o primeiro trago. E evitei, e consegui parar. Era uma luta horrível, mas eu consegui. Passei 2 meses sem fumar um cigarro, sem tirar um trago. Eu digo, já progredi bastante. Agora eu posso fumar um cigarrinho por dia só, ou 2. 1 ou 2 agora eu posso, eu me garanto, eu não vou passar nisso. E como passei? Poucos dias depois eu estava fumando do mesmo jeito. Mas eu continuava no meu intuito de parar de fumar e eu decidi parar de fumar mais uma vez. Só que dessa vez eu disse para mim, agora não vai ter mais um cigarro, nem 2, nenhum.
E assim eu fiz. Parei, decidi no dia 11 de julho de 94, eu decidi que a partir do dia seguinte, dia 12, eu evitaria o primeiro trogue e pararia de voar. Hoje, se a minha conta estiver certa, 18 por 6, 24. Faz 24 anos que eu parei de fumar, graças a Deus. Tenho certeza que se eu tivesse continuado fumando, eu hoje provavelmente não estaria mais aqui. Mas o amor que eu tenho pela vida e a responsabilidade que eu abracei ao entrar nessa vida, fez com que eu parasse de fumar, porque na realidade é aquela história, ou você para ou morre. Suicídio não é apenas quando você pula de um prédio ou qualquer coisa parecida, não, de maneira nenhuma. Você pode se suicidar tranquilamente, conscientemente, quando você se abraça, quando você cede espaço ao álcool, ao fumo, à maconha ou qualquer outra coisa. Você paga do mesmo jeito, porque você, afinal de contas, está se suicidando. Lentamente, é verdade, mas é o suicídio. E o preço, talvez os senhores até estranhem por eu falar tanto em suicídio. Já me pronunciei aqui várias vezes sobre o assunto. Mas eu sinto que há necessidade de fazer isso, porque eu conheço o caso de um assistente social dos Estados Unidos, por volta de 1950 e alguma coisa. Ela estava inaugurando o primeiro posto do CVV naquela cidade. E na palestra ela disse uma frase que eu vi, decorei e vou guardar comigo enquanto eu existir. Disse ela: se em 100 anos o CVV salvar uma vida, eu me dou por satisfeito. Eu digo o seguinte, já falei aqui muitas vezes sobre esse assunto e continuo batendo na mesma tecla. Consciente, esperançoso de que, se entre os senhores houver uma pessoa, uma só, que pense em acabar com a sua vida e renunciar e desistir por conta do que a gente fala, eu já me sinto imensamente satisfeito. Não interessa quantas palestras eu fiz, não interessa se eu falei bonito, se teve alguma falha. Eu quero simplesmente evitar que alguém que recebeu um prêmio tão bonito como é o prêmio da vida se livre dele de maneira tão drástica, sabendo que futuramente vai pagar um preço tão amargo. É essa a minha intenção, eram essas as minhas palavras. Espero não ter decepcionado os senhores. Vou continuar contribuindo com a casa, mas por hoje é só. Obrigado, gente. Muito obrigado. Badu encerra a sua participação como palestrante de forma muito singela, né? Eu posso dizer de forma singela porque em todas as outras oportunidades ele não conseguia falar o que trazer. Hoje ele conseguiu. Me dê licença aqui, Badu. Ler tudo que ele trouxe. E teve uma hora que ele se perdeu, não sei, ele não vi que ele se perdeu, porque ele mesmo ia com ele. Só tinha onde é que eu estou, aí voltou, se achou, né? Então, Badu, eu posso dizer a você que Badu é um completista. Não vou dizer a você que ele é um completista, como Nelson Mandela, que é um completista, como foi declarado por diversas autoridades do meio espírita. Mas ele é um completista diante da dificuldade que ele veio, da perda da visão, não tem a visão, essa faculdade fantástica, que é quem nos proporciona a facilidade de locomoção, de ir e vir, de fazer todas as atividades que a gente faz. Mas Badu superou todas as dificuldades. Por isso que eu digo que ele é um completista. Veio, tem consciência, outro dia a gente conversou aqui, ele até falou algumas coisas, do problema pelo qual ele veio sem a vista, ele sabe por que veio sem a vista. Então, isso é a doutrina dos Espíritos, a doutrina consoladora. É preciso que a gente compreenda. Outro dia uma jovem amiga me perguntou por que é que ela não sabia de nada e eu sabia alguma coisa do que eu fiz no passado, né? Porque todo mundo que vem para a doutrina espírita quer saber quem foi no passado. Há uma passagem bem interessante sobre isso de Chico, né? Chico, uma senhora se aproxima de Chico, todo mundo queria saber quem Chico foi. Se aí ela diz: Chico, eu era aquela mulher que ficava nas galeras, vendo os gladiadores lutar, os leões devorar o povo. Eu ficava lá aplaudindo. Você era o quê naquele tempo? Essa pulga do leão. Porque Chico não gostava disso, né? A gente não está aqui para saber quem a gente foi. Basta para a gente saber que se a gente está aqui é porque a gente foi mal, muito mal, né? Tanto é que eu tive agora há pouco no programa de
Matusalém, na Rádio Shalom. E aí, quando eu terminei minha participação lá, que era uma entrevista, quando ele saindo, a gente estava off, né? Estava tocando música. E a gente ficou naquela conversa, ele disse, a gente está aqui porque a gente não é bom. Mas você disse, não, que a gente tudo agora já estava na ponta. Eu voltei, eu digo, Márcio, bota uma coisa na cabeça. Jesus foi indagado. Bom mestre, esse bom, só o pai, ele era Jesus, tu quer ser bom, tu não pode ser seu bom. Então, a gente não está aqui por acaso. A gente está aqui por uma necessidade extrema de reparação do passado delituoso que a gente cometeu. E muitas vezes a gente não quer compreender, não quer aceitar, mas a gente quer ser rei, quer ser rainha, a gente quer ser uma pessoa importante. Mas o importante é o ser de agora. O ser do passado não interessa mais. O diploma que você teve, aquilo que você ostentou naquela época, que importância tem hoje? Né? O importante é o hoje, é o aqui, é o agora. Uma grande frase que tem, 2 dias que a gente não pode mudar. O ontem a gente não muda, e o amanhã também. Então, tudo que a gente tem é o agora, é o hoje. Então, passamos hoje diferente. Um dia a espiritualidade veio para mim, quando cheguei na doutrina dos Espíritos, disse assim, que quando Deus me chamar, você esteja trabalhando. Aí eu fiquei pensando comigo, eu era muito jovem na doutrina, né? Disse, meu Deus, como é que fazer? Eu vou ter que viver dentro do centro espírita, porque Deus vai me chamar, eu tenho que estar trabalhando. Né? Veio a situação. A gente tem que compreender que trabalhar não é dentro da casa espírita, onde quer que você esteja. Onde foi que Jesus pregou? Foi num templo? Pregou também num templo, na sinagoga. Mas ele pregou ao ar livre. Então, a função do Espírito, a gente é o cristianismo revivido, a gente está revivendo o cristianismo primitivo, é pregar onde quer que a gente esteja. Agora, lógico, não é forçar ninguém a nada. Jesus não forçou ninguém a nada. É pregar o Evangelho, é viver o Evangelho, é exemplificar o Evangelho, para que as pessoas possam ver o Evangelho através de cada um de nós. Como Jesus não escreveu nada, mas o Evangelho está aí. Os evangelistas grafaram no papel e graças a eles a gente tem a belíssima história do Mestre, toda a moral dele contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Badu é essa criatura fantástica que, apesar de toda essa deficiência, superou, é advogado, é bem sucedido, graças a Deus, é estabilizado. Poderia ser uma criatura revoltada, a maioria das pessoas são assim, mas não. Por que Badu se conformou? Porque como chegou na doutrina dos Espíritos, Badu? Poderia dizer para a gente? Claro. Eu conheci a doutrina através de Zé da Mata, acho que muita gente aqui me conheceu. Zé da Mata, bom. Isso, exatamente. Ele tinha um livro lá em duplicado, livro em braille. E ele me deu os 2 volumes desse livro, eu comecei a ler o livro dos Espíritos. E foi o grande passo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque, afinal de contas, ali você tem a resposta a tudo que é dúvida que você possa ter. E eu tive meu início exatamente dessa forma, através do Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos, aliás, se você tem alguma dúvida em relação ao Espiritismo e quer tirá-la, leia o Livro dos Espíritos. Leia, é muito bom ler. Até porque ele é constituído de 1019 perguntas e respostas. O que você pensou em perguntar e o que você não pensou, o Livro dos Espíritos tem para lhe dizer. Você tem todo o direito de dizer que não acredita, por exemplo, no que eu falei aqui hoje, outro qualquer dia. Agora você precisa, antes de mais nada, conhecer o que você está combatendo para poder ter uma razão de ser. É a verdade, você só lendo, só pesquisando é que você pode descobrir se o indivíduo está falando a verdade ou mentindo. É simples eu chegar aqui e dizer para você um monte de coisa bonita. E você, como vai saber se eu estou mentindo ou falando a verdade, sem você pesquisar, sem você ler? Leia. Se você não souber, peça para um filho seu, um parente, um amigo, seja quem for, mas leia, procure ler. Só lendo é que você encontra a resposta para todas as perguntas que a vida lhe oferece. Badu, vou fazer uma correção aqui, Badu, me permita. Oi? Eu fiz uma correção, de certa forma, ofendi Badu, depois que retratei pessoalmente, estou me retratando de novo, né? Então, ele disse que foi a melhor coisa que ele fez na vida. Pode ser que foi a segunda melhor coisa, Badu. A segunda? A melhor foi reencarnar. Você tá bom. Essa foi a melhor coisa que ele fez. Tá bom. Porque se a gente não vem, gente, a gente não É verdade, tem. é verdade. Não tem como quitar os débitos. Se rir aqui. A gente está vendo o caso de Júlio, no livro Entre o Céu e a Terra, onde Júlio, na Guerra do Paraguai, por causa de uma mulher, matou um amigo e suicidou-se. Primeiro ele tomou veneno corrosivo, desmanchou a tireoide toda a garganta, que
que acontece com o Júlio, os amigos socorreram, trataram e ele não faleceu, não morreu. Aí o que ele faz posteriormente? Se precipita nas águas do Rio Paraguai e morre afogado. Júlio vem, porque André Luiz nos mostra que você lesou o perispírito no plano físico, só vai reconstituí-lo no plano físico. Júlio vai reencarnar 3 vezes, desencarnar quando criança ainda, para poder fazer a reconstrução perispiritual. Então, por isso que eu queria você, sua melhor escolha foi reencarnar. Todos nós aqui, a melhor escolha foi reencarnar. É verdade. Então, para você vir com uma escolha melhor, porque ter tido a permissão da espiritualidade e vir com essa limitação que você veio e superá-la, você é um completista de vida. Você não é qualquer um, pode ter certeza. Você teve ajuda? Teve, todos nós temos. Mas você cumpriu sua missão. Então, só temos a agradecer a oportunidade de ter dividido com você esses momentos, de ter criado querela com você em algum momento. Isso faz parte, quem está encarnado, quem é um ser pensante. E eu sempre fui o seguinte: não existe unanimidade. Quando todo mundo balança a cabeça, a coisa está errada. Tem que ter alguém no contra. Para quê? Para fazer a gente raciocinar, a gente se questionar. Porque se todo mundo balança a cabeça junto, se eu tiver errado, todo mundo balança a cabeça junto, vai todo mundo pro buraco junto comigo. Então, os questionamentos são necessários. Isso é a doutrina dos espíritos, é a parte da filosofia, que é você parar para pensar. A doutrina espírita não diz a ninguém o que ele tem que fazer. A doutrina espírita esclarece e dá a possibilidade. As escolhas são sempre nossas. É você quem é responsável por suas escolhas. Mas a gente sempre acha mais fácil colocar a culpa no outro. Eu estou assim por causa de fulano. Eu estou passando por isso por causa de fulano. Outra coisa não menos importante, Davi, que é importante lembrar, é o seguinte: aqui todo mundo corre das dificuldades. Todo mundo tenta de alguma maneira ter tudo mais fácil. A gente se esquece de que quando você veio para cá, você elaborou juntamente com a espiritualidade um plano de vida que você iria enfrentar aqui. Onde você ia reencarnar, de quem você ia ser filho, se você ia constituir família ou não, se você... Enfim, todas as dificuldades que você desenhou, é porque de alguma maneira você sabia que precisava enfrentar. Né? Porque todo espírito conhece o seu passado. É bastante ele recorrer ao seu perispírito. Então, se o indivíduo está aqui enfrentando hoje uma dificuldade grande, com certeza foi escolha dele. E ele não escolheu porque queria sofrer. Ele escolheu porque sabia que precisava enfrentar aquele momento. A grande vantagem da doutrina espírita é exatamente essa. É mostrar para a gente que não existe injustiça. Se você deve, você paga conscientemente, mas paga. E é bom pagar, né, gente? É bom. Pagar é ótimo, né? Principalmente as dívidas do passado, né? Perfeito. É como um caso, a nível físico, a nível material, a gente acha as coisas na injustiça. Pergunta a você, não existe de fato injustiça. Existe injustiça dos olhos dos homens, né? A gente viu há poucos anos atrás, eu sempre falo isso porque é algo forte. Um menino, uma criança, parece que de 7 anos de idade ou menos, no Rio de Janeiro, foi arrastado pelo cinto de segurança do carro. 7 quilômetros arrastado, morreu e desencarnou por causa disso. E aí a comunidade fica revoltada, é preciso lembrar o Evangelho de Jesus, disse, é preciso que venha o escândalo, mas aí por quem o escândalo vem. Mas é preciso que venha o escândalo. Então, o indivíduo desencarnou dessa forma, né? Os pais eram espíritas, eu lembro claramente uma coisa que foi muito forte em mim, parece que estou assistindo a tela novamente da televisão, a mãe dele dando entrevista, o repórter, quando ela terminou de falar, fica sem compreender porque ela está com tanta serenidade. Ele chega a ficar com ar de certa revolta, porque era para ela estar revoltada diante daquele quadro, ela falou com serenidade extrema, abraçada ao esposo. 6 meses depois, não lembro nem se 6 meses ou menos, o rapaz psicografa uma carta de agradecimento e inicia agradecendo a Deus por ter lhe permitido vir passar por aquela prova, né? Agradecendo a espiritualidade que o preparou para aquele momento, agradecendo a família que o acolheu e suportou a prova pela qual ele necessitava passar. Então, uma carta de agradecimento e esclarecendo que teria sido uma pessoa, um figurão importante em Roma, que naquela época tinha as vigas, que era aquela carrocinha redonda com 2 cavalos puxando, e ele amarrava a pessoa e só parava quando soltava a corda. E ele não sabia quantos tinham feito. Então, veja a misericórdia de Deus. Ele passou uma vez e ele liquidou um débito imenso. Então, isso é a misericórdia de Deus. Aquilo foi ruim para ele. Aquilo foi uma bênção que tal débito passar. Mas nós somos tão egoístas e tão atrasados, não compreendemos, não queremos compreender, não queremos aceitar. A vida é feita de escolhas. Ele fez a dele. E a gente tem que respeitar as escolhas que são feitas. Apenas, ainda não temos o
o dilatamento do conhecimento espiritual para compreender essas coisas e compreender, acima de tudo, que ninguém morre. Ele passou uma prova. Ele não morreu, ele continua vivo, tanto é que psicografou, deixou a mensagem, gravou o papel através do médium. Isso é doutrina dos espíritos, isso é a continuidade da vida, é plano espiritual. A gente ontem estudou aqui a comunicação de Samson, um membro da Sociedade Parisiense de Espiritismo, que ao desencarnar suplicou a Deus, pediu imensamente, pediu ao presidente da federação que assim que desencarnasse, o quanto antes fosse evocado o espírito dele. Ele pedia a Deus, suplicava a Deus que Deus permitisse, porque tem que ter permissão para ele se comunicar tão breve. E aí, faltando 1 hora para o sepultamento, o pessoal se reúne e faz a evocação e ele se faz presente. E lá qual foi todo o trânsito da passagem, de deixar o corpo físico. Então, isso é estudo, isso é a doutrina dos espíritos, isso é a parte científica da doutrina dos espíritos. As pessoas não compreendem e hoje a gente perdeu muito dessa parte científica de estudo, de estar em busca, de obter resposta. Hoje a gente vai muito de aquele burro de carroça. Tudo que tem já está bom, o que eu já aprendi já dá, e não precisa mais estar, não quer ter trabalho, né? Porque é só mastigar e engolir. A gente acha muito bom o feijão na mesa, mas vai plantar o feijão e colher, vai puxar cobra com os pés com a enxada. Então, a gente tem que compreender isso. A gente quer viver hoje do que Kardec deixou, e a gente tem que ir além. Ele disse que muito ainda havia o que se estudar, muito ainda havia o que se desvendar, mas a gente cai numa zona de conforto, num comodismo extremo, e aí a doutrina para de caminhar. Mas é preciso entender, eu estou dizendo que ela vai parar de forma contínua, porque o progresso se dá, queira eu ou não, ele vai acontecer. Então, em algum momento, haverá outros espíritos que reencarnarão e alavancarão tudo isso, como o próprio Chico fez há pouco tempo e contemporâneo nosso. Então, vamos mais uma vez agradecer nosso irmão Badu imensamente pela contribuição que nos deu na palestra, né? Deixa uma lacuna enorme, mas graças a Deus não é uma lacuna porque desencarnou, é uma lacuna porque parou de fazer a palestra, ainda está conosco, ele compartilha do meio físico, né? Então, a gente só temos a agradecer com uma alegria imensa. Se resolver voltar, me avisa, que eu posso de novo, não tem problema, né? A gente está aqui para isso. Mas eu entendo a extrema dificuldade que ele está enfrentando. A gente só sabe o que a pessoa está passando se a gente passar a mesma experiência. E é preciso que compreenda uma situação. Você sofre uma enfermidade, tem uma dor. O outro sofre a sua mesma enfermidade, mas a intensidade da dor dele não é a mesma que a sua. Eu sei porque você está passando, não sabe. A intensidade de dor para cada um é diferente, dependendo do grau de evolução e do estado de materialização de cada espírito. Tanto é que Chico, né, Arigó, fui até ele, trabalhar com Frizz, queria fazer a cirurgia do olho, ele disse, não quero não, meu irmão, não quero. Qual de nós com enfermidade eu queria ser curado? Né? Disse, não quero. Isso não é Chico, não, já estou acostumado com o olho, já sei o que é que tem que fazer, tratar. Se eu tratar aqui, vai aparecer outro canto, eu vou ter que aprender tudo de novo, deixa quieto, está bom demais, gente, não dá. Então, isso chama evolução. Então, a dor para Chico não era a mesma dor que é para mim, eu ainda sofro muito, sinto demais. Né? Então, é preciso que a gente entenda. Por isso que a gente está nesse aprendizado, nessa busca de conhecimento, porque ninguém evolui sem conhecimento. Você já imaginou se os homens da caverna não tivessem descoberto o fogo, né? A gente ainda estava na caverna. Então, é preciso a gente compreender que isso é evolução, e ninguém barra. Não tem como você criar uma represa e represar a evolução, não tem como. Eu posso até adiá-la, mas um dia ela transborda e segue em frente. Então, que a gente possa fazer parte dessa caminhada, né? É preciso compreender que a evolução é individual, mas eu dependo do outro para poder evoluir. Ninguém evolui sem a prática da caridade, sem o amor incondicional. Né? Então, que a gente respeite todas as religiões. A doutrina espírita não condena, né? Afinal de contas, a doutrina espírita não condena nada, ela só esclarece. Então, que a gente possa respeitar aqueles que não comungam da nossa ideia. Nem toda essa casa, São Francisco, na oração dele, diz que eu compreenda mais do que eu seja compreendido. Quer me agredir? Chico já dizia, e eu seja o ofendido, nunca o agressor. Porque quando eu sou o agressor, quem vai pagar a dívida sou eu. E se você me agride, quem vai responder pela agressão é você e não eu. Então, é muito compreender isso, que a gente traga isso no nosso dia a dia, que a gente possa viver essa experiência além dos conflitos. Porque tratar você aqui com doçura, com amor, com afabilidade, é muito fácil. Estamos dentro de uma redoma psíquica, magnética, que a espiritualidade cria, e aí a gente fica nessa zona de conforto, um pedacinho do céu do portão para dentro. Do portão para fora, a gente vai, como diz André Luiz, mergulhar no oceano de oxigênio e se debater com os tubarões que estão lá fora. Então, que a gente possa levar essa serenidade para os momentos de aflição, porque é o momento da prova, onde a gente tem que mostrar que verdadeiramente somos espíritas. Jesus, em nenhum momento,
se mostrou em descontrole. E nosso modelo e guia é Ele. E a gente siga os passos do Mestre. Guarda que Deus o abençoe. Hoje estarmos todos aqui reunidos em torno de Teu nome, recolhendo informações e aprendizados, lições trazidas tanto de encarnado quanto de desencarnado, para que a gente possa se enxergar na nossa pequenez, para que a gente possa se ver que somos importantes para Deus, mas somos insignificantes diante da imensidade do universo. Então, possamos reconhecer essa insignificância e nos curvar ante a magnitude de tudo que Deus criou, inclusive nós mesmos e o nosso semelhante, e respeitar a tudo e a todos indistintamente, porque foi o que o Mestre pediu, que nos amemos uns aos outros. Né? Então, que façamos esse esforço incomensurável para seres tão pequenos, tão atrasados ainda na criação, mas que supliquemos que Deus permita que os bons espíritos, os espíritos de uma moral mais adiantada, venham nos insuflar a condição moral que ainda não conquistamos, para que possamos, embriagados nessa condição, almejarmos alcançar esse estado de plenitude. Então, que Deus possa nos permitir esses momentos de interação, de estreitamento, de egrégora, como acontece todas as terças-feiras aqui, em tantas instituições que nesse momento estão também pregando o Evangelho, indistintamente se são espíritos ou não, mas que estão reunidos em nome do Filho de Deus, em nome do Cristo, que possamos fazer essa ligação, essa teia de amor, de caridade, em prol da regeneração, do estado de regeneração, da condição de planeta regenerado que estamos passando, para podermos contribuir de forma plena com essa transformação aqui, na qual já iniciamos. Né? Supliquemos a Deus que permita aos bons espíritos purificarem as nossas águas, não só para atender o perispírito, o espírito do irmão aqui presente, mas se ele tiver merecimento que seja contemplado em sua conta física, em seu corpo físico. Suplicamos a Deus também que permita aos bons espíritos que transbordem o bálsamo do Santo Banhado, desde o momento que aqui entramos, além dessas paredes físicas, alcançando toda e qualquer criatura, esteja ela encarnada ou desencarnada, onde quer que se encontre na crosta do poder, se ela tiver merecimento, que ela possa também ser contemplada, ser agraciada, e trazendo o melhor ponto de equilíbrio possível. E para todos nós, que aqui nos encontramos, com a certeza de termos sido agraciados nas nossas mais íntimas necessidades, embora muitas vezes nem sequer percebamos, que possamos todos, encarnados e desencarnados, aqui presentes dessa Assembleia de Amor e de Caridade, que foi proferido por nosso irmão Barulho, que se despede na noite de hoje com louvor, com alegria, com cânticos da espiritualidade, possamos sair todos daqui, melhor do que planejamos. Que assim seja. É um direito que assiste.